Morador do povoado Lagoa do Mel, em Craíbas, há 40 anos, o mestre de obras, Jean da Silva Santos, já teve sua casa com as paredes rachadas várias vezes e amarga prejuízos que, segundo ele, é por causa das explosões da MVV nas atividades da empresa pela exploração de minério no agreste de Alagoas. Eu sou mestre de obra, já trabalhei em várias empresas de construção e é impossível uma casa se manter com a estrutura intacta com os tremores que acontecem aqui frequentemente. Se fosse uma vez, tudo bem, mas é toda semana um tremor. E o plano deles era para ser todos os dias. Então assim, vem uma onda muito forte por baixo do chão, que esse terremoto aí que aconteceu é fichinha comparado com as explosões que acontecem semanalmente aqui. Inclusive, depois que teve entrevista aí do procurador lá de Maceió, as explosões, o nível diminuiu bastante. Mas mesmo assim o impacto ainda é muito forte devido à estrutura da casa ser no solo, que toda casa é feita no solo. Essa onda ela afeta diretamente a estrutura de qualquer casa. Pode verificar aqui que qualquer casa dessas aqui próximas apresentam rachaduras, onde eu morei há muitos anos atrás em uma casinha a 3 quilômetros de aqui que não tinha nem a metade da estrutura que tem nessa e não apresentou nenhuma rachadura. Jean afirma que os tremores de terra que aconteceram aqui foram insignificantes se comparado às explosões causadas pela empresa. Então o tremor de terra que aconteceu aqui em Craíbas no dia 31 não afetou em nada? Assim, ele foi comparado com as explosões bem leve para a gente aqui, comparado com as explosões. Não houve danos diretamente causados, porque assim, não foi tão forte para que danificasse diretamente, mas o pior mesmo é as explosões que acontecem semanalmente, que é muito pior, muito mais forte do que o tremor que aconteceu. Tancredo Barbosa é membro da Associação de Desenvolvimento Social, criada pela própria MVV, para dar suporte aos moradores das comunidades Ipojuco, Lagoa do Mel e Torrões. Ele denunciou rachaduras nas paredes desta escola municipal, onde 2 filhas dele estudam aqui. A nossa equipe não foi autorizada a entrar na escola, mas ele gravou este vídeo no mês passado que mostra os estragos, possivelmente causados pelas explosões da MVV. Bom, veja bem, Fábio e todo o pessoal do 7 Segundos que está acompanhando essa entrevista e acompanhando os acontecimentos que estão acontecendo, né, com relação às explosões, né, não só as explosões, quanto esses abalos sismológicos que estão agora aterrorizando, né, e deixando a população com medo, né, esses dias. Bom, com relação à rachadura das casas, a MVV fala da seguinte maneira para todos nós da comunidade que moramos, que somos das comunidades diretamente afetadas, que para determinar a causa e efeito, se de fato foi ou não foi a mineradora que teve essa questão das rachaduras das casas, onde todas as casas estão acontecendo dessa forma, é preciso ter um laudo técnico, ver planta baixa da casa, ver todo o contexto, assinado pelo engenheiro, de fato. Só que, como estamos falando de casas aqui do sítio, que já foram construídas há décadas, isso é basicamente impossível em algum lugar no Brasil se tem esse contexto, essa predisposição. Mas o que dá para se concretizar é que, de fato e efetivamente, rachaduras de casas novas, rachaduras de casas que estavam poucas, estão cada vez maiores. Então, neste momento, só fica a palavra deles contra a nossa, né, que somos os diretamente afetados. Devido ao feriado de 7 de setembro, a Vale Verde transferiu as explosões para esta quarta-feira. E a MVV fala que as explosões são só às quintas-feiras, é isso? Isso, correto. Assim, não exatamente. Às vezes é na quinta, às vezes é na sexta, às vezes na quarta, mas sempre eles avisam, às vezes um pouquinho antes do horário da explosão. Mas normalmente um dia antes eles estão avisando que próximo dia vai ter a explosão. Mas normalmente sim. Mas tem na sexta-feira também. Já teve várias vezes na sexta-feira. Esses avisos é para que os moradores não se assustem, é isso? Segundo ele, sim, só que muitas vezes a pessoa nem percebe. Como é um grupo, a pessoa nem percebe. Quando já vê, já é aquele susto, já sem esperar, a pessoa se segura nas coisas que estão mais próximas. Até porque ninguém está preparado para isso, nem tem também como ficar frequentemente marcando esses eventos aí para lembrar que é naquele horário. Crianças,
as famílias, todo mundo está em casa sossegado no horário de almoço e de repente vem aquele tremor. Nossa equipe foi para a Pissarreira, no sítio Torrões. Do alto, ainda deu para ouvir 2 explosões menos intensas. Nós estamos aqui na Pissarreira, é um alto aqui do sítio Torrões, onde dá para ver perfeitamente a estrutura ali da MVV, onde acontecem as explosões. A sirene já foi acionada há meia hora atrás e agora já teve uma explosão. Estamos aqui para acompanhar, para ver realmente como será essa explosão, que vai subir uma fumaça, né, avisando onde de fato a mineradora atuou com essas explosões para a extração de cobre aqui na região. Olha lá a fumaça, ó. A fumaça é um gás tóxico prejudicial à saúde que se dispersa no ar. A mineradora Vale Verde disse ainda que um levantamento do Serviço Geológico do Brasil mostra que, em Alagoas, foram registrados 24 abalos sísmicos em 13 municípios, entre janeiro e agosto deste ano. A mineradora Vale Verde divulgou na noite de ontem, terça-feira, 5 de setembro, uma carta aberta à imprensa para informar que os tremores de terra que aconteceram no dia 31 de agosto aqui em Craíbas não têm relação com as explosões que a empresa realiza para a exploração de cobre aqui na região e que o processo de desmonte é controlado pela mineradora.